de abrir antes, falar alguns versículos rapidamente. Romanos 3, vamos ler a partir do 23 até o 26. Romanos 3, 23 a 26. Vinte e três? 23, 3. 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até o 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso, então veja, nós chegamos no capítulo 13, Paulo mostrou que toda raça é devedora à justiça de Deus. Todos pecamos e todos estamos aquém da glória de Deus, nunca chegamos lá. Mas aí ele diz que nós podemos ser justificados gratuitamente por sua graça. E como que isso se dá? Ele diz, mediante a redenção. Então, Deus providenciou resgate, redenção para criminosos, esses que são devedores à justiça. Todos somos devedores à justiça. A justiça tinha que ser satisfeita, porque se Deus passa a mão na nossa cabeça e diz, pode ir, sem que a justiça seja satisfeita, ele seria iníquo, injusto. Isso não cabe no caráter dele. Portanto, o que Deus fez? Ele providenciou a redenção, o resgate, né? Então, essa justiça, nós somos justificados de graça porque alguém pagou o preço resgatando-nos, e essa redenção é em Cristo Jesus. E no verso 25 ele diz: Deus propôs. Deus propôs Jesus como aquele que iria satisfazer e satisfez efetivamente a justiça de Deus. E aí ele fala do tempo antes de Jesus vir, que ele foi tolerante, teve trégua com relação aos pecados anteriormente cometidos, porque ele tinha em vista a manifestação da sua justiça. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Então ele diz que ele é o justo, ele cobra a dívida, ele satisfaz a justiça e é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Muito bem, mas como é que essa justiça chega a nós? Como é que nós desfrutamos essa justiça? E aí, então, eu quero ler com vocês, antes de continuar, hoje nós vamos entrar no capítulo 6 de Romanos. Nós já vimos um pedaço, mas vamos continuar. Mas antes de chegarmos ao capítulo 6, eu queria colocar esse texto. Preste atenção, por favor. Eu vou aqui. Pois somos feitura dele. Poema. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que interessante. Isso é Efésios 2. Nós somos feitura dele. Lembra que ele preparou desde a eternidade a propiciação da sua justiça, quer dizer, que a sua justiça fosse satisfeita, para poder nos justificar, redimindo-nos, resgatando-nos da escravidão ao pecado mediante a fé em Jesus Cristo. Então, nós somos feitura dele. E essa palavra feitura é poema, que é poema. Nós somos o poema de Deus. Deus está trabalhando conosco. Veja aqui, eu gosto de deixar esses legos, né?
fazendo o quê? Desde Gênesis até o fim do milênio, Deus está formando o seu poema. Quando todos estivermos juntos, ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado em nós e nós o glorificaremos. Então nós somos feitura poema de Deus. E como que ele está fazendo esse poema? Criados em Cristo Jesus. Para andarmos, fazermos para as boas obras, aquelas obras que só Deus pode fazer. E aí ele diz as quais Deus de antemão preparou. Para nós as fazermos? Não. Para nós andarmos nelas. Então agora, no capítulo 6 de Romanos, nós vimos que nós temos paz com Deus, desfrutemos essa paz. Então agora ele diz como é que esta justiça chega a nós. Como é que desfrutamos essa redenção? Como é que podemos desfrutar? Como é que isso chegou a nós? Uma coisa é ouvir falar. Tem muita gente que sabe. Você pergunta, quem é Jesus? Ah, é o Salvador. Aí você pergunta, mas do quê? E a pessoa não sabe responder. Né? Então, lembrando que o capítulo 5 terminou, porque onde abundou o pecado, super abundou a graça. E aí, eu vou pôr os primeiros versículos para nós recordarmos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós podemos pensar, e eu gosto de repisar, não sei se vocês têm essa experiência, mas eu tenho, de falar que a salvação é de graça pela fé. Ah, então eu posso viver pecando? Eu posso fazer. Então, vem a pergunta do Espírito Santo. Por favor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, manifestando continuamente o velho homem, para que seja a graça mais abundante? Então, por que eu estou essa explicação aqui? No texto, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, mas a maneira que o Espírito de Deus usou o verbo o modo do verbo, que é o subjuntivo, no presente, então ele está falando, nós vamos permanecer numa atitude habitual, nós vamos ver que o verso, logo depois, acho que é o verso 15, nós vamos ver que ele vai falar de um ato de pecado. Aqui ele está falando da habitualidade no pecado, manifestando continuamente, eu sou assim, eu não tenho paciência, eu não aguento isso. Eu sou assim mesmo, eu não... Não. E ele diz, nós vamos permanecer no pecado, numa atitude habitual, continuamente manifestando o velho homem para que seja a graça mais abundante. Onde tem bastante pecado, tem bastante graça. Ela é maior, então vamos. E a resposta é? De modo nenhum. Pode ler. Qual a base dessa certeza? Como que eu digo de modo nenhum que eu posso viver uma vida santa? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, Deus está dando a base para a diferença da vida, a modificação da vida. Ele diz, nós morremos para o pecado. Então, a primeira coisa é o seguinte, lembra que ele falou, justificados, há uma redenção, e aí ele vai nos justificar. E como é que ele faz isso? Como essa redenção muda a minha vida? Então, a primeira coisa está dizendo que nós morremos para o pecado. Mas como que morremos para o pecado? E agora ele continua perguntando. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, identificados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Isto é, identificados com a sua morte? Então, o que ele está falando? Essa obra de Deus, quando ele vai lidar com aquele pecador que está escravo do pecado, que está debaixo de condenação, que faz tudo errado, inimigo de Deus, ele nos identificou com Cristo Jesus e ele usa a expressão batizar. Lembrem-se, isso aqui, está aqui. Nós somos identificados em Cristo Jesus, mas quando? Na
sua morte, né? Então, e tanto identificados, batizados em Cristo, batizados na sua morte, ou identificados com Cristo, identificados com a sua morte, está no indicativo ao ouriço, quer dizer, no momento que cremos. Vocês estão entendendo? É um ato. Ali a nossa vida mudou. E aí vem a pergunta: morremos? Né? Então, o que ele diz? Como morremos se ainda estamos vivos? Pensa nisso. Você já morreu e você ainda está aqui. Nós já ressuscitamos. Como? Aí então ele diz, pode ler, por favor? Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Unidos com Cristo. Como é que Deus está fazendo esse poema? Está escrevendo esse poema. Ele nos uniu com Cristo na semelhança. Por que semelhança? Porque ele morreu sem pecado. Nós morremos debaixo do pecado, tá certo? Semelhança da sua morte. Então, que tipo de união? Ele diz, fomos unidos. Lembra que ele falou do batismo, nós já falamos de identificação. Então, que tipo de união é essa? Não é? Nós somos enxertados em Cristo? Nós somos filhos adotivos? Então, eu peguei hoje essa... Faz tempo que eu tenho essa... Hoje eu fui procurar, essa é uma árvore, vocês estão vendo aqui, ó. É uma árvore Frankenstein. Um monstro que não grita, mas floresce e dá 40 tipos diferentes de frutos. E tem vários outros. Então, houve vários enxertos foram feitos, de tal maneira que ela produz 40 tipos de frutos. Será que é isso? Quer dizer, cada um de nós foi colocado em Cristo, unido com Cristo, desse jeito, cada um... Lembra que ele perguntou, nós vamos continuar habitualmente no pecado? De jeito nenhum. Mas ele diz que nós fomos sepultados com ele na morte. E agora vem a ideia, que tem que prestar bem atenção. Nós somos sepultados com ele, junto com. Se fosse junto com, eu peguei, já mostrei para vocês, mas para recordar, um grão de feijão, um grão de arroz. Se eu plantar ambos juntos, eu pego lá na terra e ponho os 2 grãos, o que vai acontecer? Vai nascer um pé de feijão e vai nascer um pé de arroz. Foi assim que Deus nos juntou com Cristo? Também não. Então agora pode ler, por favor. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pela identificação, pelo batismo. Nós somos identificados, sepultados nele. Identificados, ó, nele. Para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vocês estão entendendo? Nós somos unidos, postos em Cristo na morte dele, feito um. De tal maneira que, como ele não só morremos, ele não ficou morto. Como Cristo foi ressuscitado, assim também nós podemos andar em novidade de vida. E olha o que ele vai fazer com o velho homem, como ele vai dizer. Vamos ler primeiro esses textos aqui, Romanos 8, por favor, verso 11. Olha que delícia, por exemplo, esse texto. Tem muita gente que tem medo da morte, né? Olha o que está escrito aqui. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também viverá os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. Olha, se habita em você o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, então Jesus ressuscitou. Essa é uma realidade. Eu ainda não ressuscitei, mas eu já posso andar em novidade de vida. Capítulo 4 de Romanos, volta um pouquinho aí, versos 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor,
o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Olha que interessante. Ele está falando de Abrão, que foi justificado pela fé. E não é só por causa dele, também por nossa causa. A nós igualmente será imputado o quê? A justiça. A saber, nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos. E agora ele vai explicar. Jesus morreu por causa das nossas transgressões, para pagar, lembra, fazer a propiciação, satisfazer a justiça. Mas por que ele ressuscitou? Para que nós andemos em novidade de vida, para nós termos a justiça dele em nós. Notem que nós somos sepultados com ele na morte, nós não saímos de lá. Quem saiu? Ele. Por isso, no dia que você fechar os olhos nessa terra, nunca mais você vai ver pecado, porque nós já estamos em Cristo Jesus. Agora, Efésios 1, por favor, vamos ler versos 18 a 23. Preste atenção na força das palavras que o Espírito de Deus usa. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Só um pouquinho aí, veja. Qual é o poder que ele exerce em você? Suprema grandeza, a riqueza do seu poder é o mesmo que ele exerceu em Cristo Jesus ressuscitando dentre os mortos. Esse poder está à nossa disposição. E agora continua, a favor. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que coisa. Jesus ressuscitou, Deus o deu, é a nossa cabeça, nós somos o corpo daquele. Jesus é pleno, mas nós somos a plenitude dele. É muito grande isso. É muito grande. E para terminar, Filipenses 3, 7 a 10. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Lembra que Jesus disse, se você quer segui-lo, tome a sua cruz, quer dizer, reconheça, que já já é o que o Espírito de Deus vai nos levar a entender. Morri com Cristo. Agora, quero experimentar, se eu deixar o meu pecado aqui e eu não levar em consideração o Senhor Jesus e não buscar a sua direção na minha vida, eu vou fazer o que eu quero. Paulo disse, eu descobri que tudo isso era teses, refúgio, escúbalos no grego. E aí o que ele foi? Eu quero ser achado nele, em Cristo. Eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu morri. Agora é ele que vive em mim. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Quer dizer, eu não vou tentar cumprir a lei. Eu vou deixar que ele viva a vida dele em mim, através de mim. E olha que é lindo. Para o conhecer, verso 10, e o poder da sua ressurreição. Já já nós vamos ver isso. O poder, você foi ressuscitado com Cristo para andar em novidade de vida. Como Cristo não foi ressuscitado, venceu a morte, assim também nós podemos andar em novidade de vida.
Isso são verdades que nós temos que ter firmes no nosso coração. E o poder da ressurreição, quando você estiver lutando com o pecado, quando estiver duro, corre para o Senhor Jesus e lembra que você já é ressurreto com Cristo. Já não sou mais eu quem vive. E esse poder, conformando-me na sua morte, porque eu morri, eu não vou querer tirar o cadáver de lá, o Frankenstein, para vir aqui assolar. Não, fica lá. E aí ele tem que, o tempo todo, ficar lá na cruz. Então, quem que vai ler? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, Olha o que ele está pensando. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. tá? Pensa bem. Se eu fui unida com ele na semelhança da sua morte, eu morri, certamente na sua ressurreição. Continua, Ricardo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja tornado inoperante, catargueu, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, olha o que ele disse. Se fomos unidos com ele na sua morte, na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. E aí ele diz, sabendo isto, que foi crucificado o nosso velho homem, está morto com Cristo. Foi crucificado. Qual o propósito de Deus? Essa posição. O corpo do pecado seja tornado, como está na sua Bíblia? Seja destruído, não é? Mas não é. Ele seja tornado sem efeito. Por isso o verbo catarguel. Ele não precisa mais me dominar. Uma coisa é que eu estou vivendo a vida, eu estou com 78 anos. Desde que eu nasci até hoje, são 78 anos de pecado. Mas eu tenho por 74, 75 anos que eu sou nova criatura. Então, eu tenho a velha e a nova. Então, veja, no momento que eu aceitei Jesus, eu morri com ele. Então, a minha velha natureza ela não precisa mais me escravizar. E Deus diz, foi crucificado com ele o velho homem, para que o velho homem não possa operar em você, sobre você. Então, eu não preciso servir o pecado como escravo. Eu não consigo. Eu não posso. Lógico, você não consegue mesmo. Para isso, você precisa morrer com Cristo e ele vive em você. E é daqui para frente que nós vamos ver que não é a lei, mas é o Espírito Santo em nós, capítulo 7 e 8. Então, agora ele diz, Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Quem morreu, justificado está do pecado. Quando alguém morre, está sendo... Eu vou mostrar para vocês um negócio até da Lava Jato, quando entrar no capítulo 7. Mas uma pessoa está sendo processada. Morreu, o que faz com o processo? Morreu, junto com ele. Quem morreu, justificado está do pecado. Como é que nós começamos a experimentar a justiça de Jesus em nós? Nós morremos com ele e ele ressuscitou e a vida dele está em nós. E aí a justiça dele é nossa. Estão entendendo como é que Deus está escrevendo esse poema? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que... Agora Deus, você precisa saber. Presta atenção, tem que guardar isso. Sabedores de que... Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte já não tem domínio sobre ele. Então o quê? Se morremos com Cristo, também com ele vamos viver. O que eu tenho que saber?
Cristo ressuscitou dentre os mortos, não morre mais. A morte não tem domínio sobre ele, tá certo? A morte não pode mais pegar Jesus. Continua, por favor. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, Cristo morreu uma vez por todas para o pecado, né? Ele não morre mais, uma vez por todas, agora vive para Deus. Não, continua, é o fim desse. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Presta atenção. Olha que ele falou lá atrás, ó. Se já morremos com Cristo, se morremos com ele e ele está vivo, nós vamos viver com ele. E Cristo ressuscitou, não morre mais. A morte não tem domínio. Ele morreu uma vez por todas para o pecado, mas vive para Deus. E aí então ele diz assim também nós. Temos que nos considerar mortos, temos que saber que Cristo morreu e ressuscitou. Eu morri com ele, eu tenho que me considerar morta para o pecado e viva para Deus em Cristo Jesus, assim como Cristo morreu para o pecado e vive para Deus. Vocês estão entendendo a comparação, o paralelo que o Espírito de Deus está fazendo? Cristo morreu, Cristo não morre mais, ressuscitou e não tem mais. Tanto que, vamos ler Hebreus 9, acho que é verso 27 e 28, deixa eu só ver aqui. (27 e 28). Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo. Não, o 9, bem. Você está lendo o 10. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Está entendendo? Assim como o homem está ordenado morrer uma vez e o juízo depois, assim também Cristo. Ele se ofereceu uma vez para sempre, para tirar os pecados. Ele vai aparecer a segunda vez, não tem mais solução do pecado, não tem mais problema de pecado. Você está entendendo? Então, assim como. Então, primeiro eu tenho que saber que Cristo morreu, eu morri com ele, Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Primeiro, sabendo isto. E agora eu tenho, assim como Cristo não acabou com o pecado, e nós temos que nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E isso, veja que Deus está pedindo para eu raciocinar, saber, considerar. Isso fala do meu raciocínio da minha alma, mas potencializado e dado todo o entendimento através do meu espírito que Deus me dá quando eu nasci de novo. Então, o meu espírito está é a habitação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está me mostrando isso e fala. Agora você, como pessoa, toma posse. Considera, saiba que você morreu com Cristo e você ressuscitou. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Eu não tenho que ficar correndo atrás do pecado. Eu não tenho que fazer obsequiar o pecado. E aí ele continua. Agora vem, sabendo, tendo essa posição, vem a ordem de Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine é ordem, agora vem uma ordem. Não reine o pecado no vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às suas paixões. Lembra que esse corpo tem paixões. E Deus está dizendo, não reine. Continua. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Lá em Romanos 13 fala para eu não deixar o endereço para o pecado. Né? Por exemplo, é muito fácil quando a gente faz regime, assim, eu não vou comer, mas você deixa ali aquele negócio, você fica olhando toda hora para ele. Toda hora para ele. Ora, o que vai acontecer? Você tá. Então Deus diz: não reine o pecado no vosso corpo, para você obedecer às suas paixões. Não ofereça cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. O que eu faço com tudo que está aqui? Com as minhas inclinações. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha que delícia! O que eu posso fazer? Será que Deus se importa? Vocês se lembram de Daniel, quando ele foi cativo para Babilônia? Ele foi para Babilônia, ele era um menino. Ele estava sob o jugo do mais terrível. Nenhum homem teve mais autoridade que Nabucodonosor, autoridade dada por Deus. Nenhum outro homem. E aí, ele desafiou, não na carne, não, mas ele estabeleceu, colocou no seu coração não se contaminar. E aí ele clamou a Deus, e Deus o dirigiu. Então, veja, Deus está falando que eu tenho que entender a minha posição em Cristo Jesus. Eu não preciso obedecer às minhas paixões. Eu tenho poder contra elas? Nós vamos ver que é bem claro, assim, por isso que logo em seguida vem o capítulo 7, para mostrar que a gente não tem poder nenhum. Mas o que eu devo? Mas eu me ofereço. É fácil. A gente fica olhando certas coisas, buscando certas coisas. É da nossa natureza caída. Mas eu não preciso mais ser escrava. É como eu dizia para uma coisa boba, mas só para vocês entenderem. As minhas amigas dizem, a Vera não vai ao baile porque ela não pode, ela é protestante. Eu falei, eu posso, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas me são listas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Eu falei, acontece que vocês não têm opção. Vocês não têm nada melhor. Se tirar isso, o que você tem? Só que eu conheci algo superior. É história, né? Eu costumo brincar, eu disse, eu caçou de mim. Mas você comeu um pudim da padaria do seu Zé lá na fazenda, tinha o botequinho lá na fazenda, você ia lá comer o pudim do seu Zé, cheio de farinha, né? Aí você vai lá na Offner, você vai em uma confeitaria lá e come aquele pudim. Você vai voltar a comer o pudim do seu Zé? Só se for burro, né? Então, o que acontece? É isso, Deus está oferecendo algo, e Deus está dizendo, presta atenção no que é que Deus está oferecendo para nós. Você morreu com ele tirou o poder do pecado na sua vida. O pecado ainda está lá. Eu ainda estou aqui com o meu corpo velho, e cada vez mais velho. Mas o que acontece? Ele não precisa me dominar. Agora, eu vou lutar contra ele? Não. O que Deus está dizendo? Não reine. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. O que eu faço? Eu me ofereço a Deus. Por quê? Porque eu sou viva com ele, eu ressuscitei com ele. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós vamos chegar no capítulo 12. Qual é o culto que faz bom senso? No Antigo Testamento, você matava, oferecia o cadáver, o bichinho, matava. Hoje Deus diz, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que faz bom senso, lógico. Então agora Deus diz, oferecei-vos a Deus
como ressurretos dentre os mortos. Os vossos membros a Deus, a minha boca, os meus olhos, eu sou responsável. Eu costumo dizer, eu vou usar uma expressão, tá gravando, né? É. Deus diz que eu não vou andar no conselho do ímpio. Não vou sentar, eu tenho que prestar atenção. Gente, antes eu não podia sem Jesus. Você tem que entender isso. Sem Jesus eu não tinha opção. Agora, eu não vou ficar ouvindo bobagem. Eu não vou ficar olhando bobagem. Não vou gastar meu tempo com bobagens. Eu tenho vida. Vida profunda que é o Senhor Jesus. Eu posso gastar o meu tempo em meditação. Deus diz: você quer ser bem-aventurado? Tem prazer na palavra, na lei de Jeová, e na sua lei medita de dia e de noite. E a palavra meditar é ruminar. O que faz um animal que rumina? Tem 8 estômagos, geralmente. Vai e volta, vai e volta. E à medida que você vai meditando naquela palavra, você lê. Por exemplo, eu gosto de fazer assim, eu leio o texto e aí eu fico meditando sobre ele. E o Espírito de Deus vai me conectando com essa palavra, com aquela, e vai me mostrando. E enquanto eu estou vendo as coisas, eu estou aplicando a palavra de Deus. E aí traz vida para nós. Né? Então ele diz, primeiro, saiba que você morreu e o seu corpo perdeu aquele poder de escravizar. Mas como que ele? Considere-se morto. Reconhece isso. E agora não reine o pecado. Nem ofereça. O que você faz? Ofereça a Deus. Corre para Ele. 24 horas por dia. Quem que vai ler? Acho que é você, né? É você. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que significa isso? Vamos lembrar de Gálatas 3. Verso 12, por favor. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Você está entendendo que a lei exige que eu faça? A lei não é da fé. A fé é o quê? Eu creio que alguém fez, tá certo? Ao que trabalha, diz Romanos 4, o salário é dívida. Mas ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Agora, aqui ele está dizendo, a lei não é da fé. Lei e obras, a lei e fé são opostos. Então, o homem que praticar vive. Como ninguém pratica, todos nós somos mortos espiritualmente, separados de Deus, tá certo? Então, o que acontece? Eu não estou debaixo da lei que eu tenho que fazer, cumprir, mas eu estou debaixo da graça. E o que significa estar debaixo da graça? Significa que tudo que Jesus conquistou para mim, eu morri com Ele, eu ressuscitei com Ele, eu não preciso depender do pecado. O Senhor Jesus me deu uma nova maneira de pensar. O Senhor Jesus me deu a vida e eu posso viver como Ele é ressurreto, eu posso viver, experimentar o poder da sua... O que significa o poder da sua ressurreição? Exatamente, eu não mereço, eu corro para Ele. Paulo disse, vamos voltar a ler Filipenses 3 para vocês entenderem bem isso. E eu vou enfatizar aqui, eu gosto muito dessa experiência do apóstolo Paulo. Olha que coisa. Capítulo 3 de Filipenses, ele diz assim,
verso 3. Não, vamos ler verso 2. Quem que vai ler? Pode ler, por favor. 2 e 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é isso? Você tem que fazer. Vem a lei. E Paulo o tempo inteiro, nós estamos vendo Gálatas, e em vários lugares Deus diz que quando alguém põe lei e regrinha em você, ele está querendo escravizar você. E aí, então, da falsa circuncisão, você tem que se circuncidar, você tem que fazer isso, você tem que fazer, tem que fazer. Nós não conseguimos. Verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vocês estão entendendo que a circuncisão é do coração, a circuncisão de Jesus é exatamente isto, morrer com ele e a vida dele agora em nós. Vocês estão entendendo? É isso que é a verdadeira circuncisão, a circuncisão de Cristo Jesus. Então ele diz, agora ele vai dar o currículo vitae dele. Veja o verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. E olha o que ele vai dizer, por favor. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Veja, olha o currículo vitae dele. E ele diz lá em Gálatas que ele se avantajava muito no judaísmo. Mas isso era o quê? Olha o que ele vai dizer. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E essa palavra escória, eu já falei, acabei de falar agora há pouco, é escúbalos no grego. É fezes. Quando a gente chega, por exemplo, em Zacarias 3, que mostra o Senhor Jesus, o sumo sacerdote Josué e Satanás se opondo, Deus diz que Josué estava vestido de fezes. E são as nossas obras. São essas coisas que nós tentamos. Tudo isso aqui, quanto à lei irrepreensível, hebreu de hebreus, gente, Deus diz são fezes. Não valem para nada. Não tem valor nenhum contra o pecado, contra a escravidão. Estas coisas nos escravizam. E aí ele diz que ele não só considerou, quando ele entendeu a sublimidade de Cristo, ele não só considerou, mas de fato ele perdeu todas as coisas. Nós estamos em Gálatas, vamos ver o capítulo, a continuação do capítulo 4, e ele diz que, o que eu ia falar, que ele, uma deformidade dele, provavelmente quando ele foi apedrejado, que quase morreu, ele deve ter ficado, e falou assim, os Gálatas, apesar da aparência dele, o trataram como um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, né? Mas ele deve ter ficado deformado, e ele fala sempre de dificuldade de escrever com grandes letras, né? Ele deve ter o apedrejamento, ele não tinha o Einstein para fazer tratamento, né? E ficaram sequelas, né? Então agora ele diz, mas pela sublimidade, por causa disso eu perdi todas as coisas. Mas veja, ele descobriu que todas essas coisas eram fezes. E é isso que Deus está dizendo aqui. Para nós, primeiro, sabermos que morremos com Cristo, o nosso velho homem está resolvido.
Você pode fechar o olho qualquer hora, imediatamente você está na presença dele, porque seu velho homem, tudo que você, toda a sua dívida foi paga pela vida maravilhosa de Jesus. Superabundou o nosso pecado. A qualidade de Jesus é muito maior que o nosso pecado. E aí, então, eu sabendo disso, ele diz para eu me considerar morta. E agora eu não vou ficar oferecendo o meu corpo para o pecado, mas eu me ofereço para ele. E aí Paulo continua dizendo, verso 9, ser achado nele. Você vai ler? O 9 e 10, por favor, de novo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, veja bem, Paulo diz que ele ser achado em Cristo, a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus. Nós somos colocados nele, vestidos dele. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E o nosso velho homem ficou lá. É só questão de tempo. Portanto, ele não tem que ficar sendo o nosso patrão. Nosso patrão e Senhor é o Senhor Jesus. Por isso ele diz, ofereça. Você não está debaixo da lei que tem que fazer. Você está debaixo da graça. Então você se oferece a ele. Você clama a ele. E ele dirige a sua vida. Graciosamente. O prazer dele é nos dirigir, é nos cuidar, é nos dar entendimento. Então, veja, eu vou parar aqui no capítulo, no verso 14, porque depois tem a segunda parte que eu quero trabalhar com vocês. Mas a primeira, lembrando, o que Deus está dizendo? Eu não vou viver no pecado, na prática do pecado, porque eu morri com Cristo. E eu verdadeiramente me considero morta para o pecado. Então eu quero só contar para vocês, compartilhar uma experiência minha com relação não estar debaixo da lei e sim da graça. Eu estava um dia com o Dirceu, a gente estava, não lembro se era uma viagem e tal, e aí o Dirceu falou alguma coisa para mim que eu fiquei com muita raiva. E isso tem muitas vezes, mas especificamente essa. Com raiva, porque ele falou, aquilo me magoou. E assim, vocês podem falar muitas coisas de mim, mas quando ele fala, dói multiplicado por, né? Tudo bem. E aí eu estava assim, eu não vou trocar de pecado. Eu não vou responder para ele, porque eu sou boa para responder, pergunta para ele. Eu não vou responder para ele, porque não. Mas aí o que eu faço? Eu troco o pecado de ser malcriada e tal, boca dura, aí troco por quê? Amargura, porque aí eu fico amargurada, com raiva, surumbática e aquele. E aí o Espírito de Deus me lembrava isso daqui. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Vem a mim. E foi a coisa mais. Eu tenho muitas experiências, mas esse dia foi muito gostoso. Sobre esse texto, né? O Espírito de Deus diz: você está debaixo da graça. Eu falei, é verdade, Senhor Jesus. Eu sou pecadora, o Senhor pagou, obrigada porque o Senhor me deu a sua justiça e Ele pôs paz no meu coração e me capacitou. Eu não, eu teria feito barbaridades, mas Ele me capacitou a, sabe assim, aquela paz, aquela alegria de saber que aquilo estava pago. Eu tinha morrido, aquele pecado Jesus pagou. Para que eu vou ficar cutucando uma coisa que está pago, sepultado?
E eu experimentei exatamente a alegria da vida de Jesus em mim. E isso, muitas vezes, quando eu disse, eu também me deu a responsabilidade de pagar, fazer pagamento da firma, tudo, o banco. E nós moramos na Rua dos Franceses, tem, como que chama aquela primeira rua? Lembra, não, lembra? Hã? Não, Joaquim é a subida, aquela que chega no Extra lá. Sim. Ribeirão Preto. Então tem Ribeirão Preto. Eu tenho um quarteirão, 2 e 3 para chegar no Bradesco. Mas esse segundo quarteirão, ele é quase 90 graus, né? E aí, quantas vezes eu subi esse quarteirão, gente? Seu Jesus é minha testemunha. Eu subia tão bravo, e nós tínhamos um contador, meu Deus do céu, o que ele aprontou. Eu subia, eu falo assim, não sei como ainda tem calçamento, né? Porque o pé batendo. E experimentando, isso que eu quero dizer para vocês, experimentando o poder do Senhor Jesus naquele coração duro, porque quando você está com raiva, quando você está com pecado, seu coração é mais duro que uma rocha. Mas quando você entrega para o Senhor Jesus, aquilo fica mole, fica aquele barro que Jesus pode dar a forma que Ele quer. E isso é a confissão de pecado, é chegar para Jesus e dizer: estou entregando isso para o Senhor, eu não quero isso, eu morri, eu não quero pecar contra ti, inclusive, socorro. E aí o Senhor Jesus, você vai entregando, é engraçado, você vai entregando, de repente, você consegue deixar, porque a gente não deixa na primeira. Quantas vezes Jesus orou no Getsemane? 3 vezes. Pai, se possível, 1 vez, 2, 3. Então, muitas vezes a gente ora e não deixa na primeira, não deixa na segunda. Mas você vai entregando. Senhor, está aqui, meu coração, minha boca. Eu quero pensar, eu quero honrar o Senhor. Vocês estão entendendo que é uma posição nossa? Agora, tem hora que não, eu quero ficar com raiva, eu quero primeiro ir lá, falar, como que é? Tirar a prova dos 9, me defender, né? A gente acha que está se justificando, não, está mexendo, ficando enlameado o tempo todo. Que bobagem! Quando Jesus é a nossa justiça, estão entendendo? Então, nós não estamos debaixo da lei que nós temos que fazer, nós não podemos fazer. Nós estamos debaixo da graça. Senhor Jesus, toma, cuida, muda meu coração, muda a minha maneira de pensar. Né? Então, isso é gostoso, que nós somos pecadores, mas nós temos um grande Salvador, que está à nossa disposição. E Ele quer que nós experimentemos exatamente. Então, esse poema que Ele está fazendo da nossa vida, de cada um de nós, exatamente começou tirando o poder do nosso velho homem sobre nós. Como é que Ele fez? Nós morremos com Ele, ressuscitamos e agora eu posso correr para Ele porque já está pago. Vocês estão entendendo? Se não tivesse pago, se eu não tivesse aceitado Jesus, não tinha como. Vocês estão entendendo a diferença? Não tem como eu recorrer se eu não tivesse morrido com Cristo. Mas agora eu morri, toma posse disso. E glorifica o Senhor Jesus. Tá bom? Vamos orar?